where I started my career in geology as a student, master's student. And then I did a PhD in the United States in the University of Minnesota. And I worked for an oil company, Statoil, now Equinor, for a number of years before returning to my university in 1996. And since then, I've been a professor there, and I have been working high and low in the crust, if you like. I've been working on rifts and sedimentary basin, the formation of sedimentary rocks. I've been working on more metamorphic rocks in the Carotenoids. And now I'm also working, obviously, in Brazil on orogenic belts that show many similarities, but also interesting differences from the Caledonian orogenic belt that I'm used to work with in the past. So I guess that should be okay. Eu sou professora na Universidade Federal do Paraná e na Universidade de Tromsø, aqui na Noruega. Eu formei como geóloga na Universidade Federal do Pará, eu vim do norte do país, e mestrei também na Universidade Federal do Pará, e fui fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo, em colaboração com a Universidade de Montpellier, na França, e depois fiz também meu pós-doutorado em São Paulo, em colaboração com pesquisadores da França e da Alemanha. Eu tenho trabalhado bastante agora, mais recentemente, com zonas de cisalhamento de alta temperatura, em especial. Durante a tese, eu comecei a trabalhar com orógenos quentes, usando diversas técnicas, né? Que essa é um dos principais pontos que a gente vai abordar nessa palestra hoje. E atualmente tenho tentado ampliar um pouco mais meus horizontes, tentando fazer um pouco mais de geologia aplicada também no campo da geologia do petróleo, mas ainda bem focada com geologia estrutural em terrenos antigos, em rochorós. Before you start, I had a few questions, okay? It's more like a dynamic. The first question is how, when, and why you choose geology. You choose, sorry, geology. I was always interested in nature and the outdoors. You know, here in Norway, we have great opportunities to go hiking and to see a lot of rocks because they're very well exposed. So I got curious about all these rocks. There's rocks everywhere, and I wanted to know something about all these things that we walk on and live on. And I was basically curiosity. And then we had some geology at high school, so that fueled a little bit more of, you know, that interest. And then I started university. I wasn't sure if I was, you know, if this was the right thing, but I got a good grade on the introductory course, and so it just went on, and I got more and more absorbed into the exciting things about geology. Just reading that introductory book, very thick English book, as a young student was very, very interesting. It got me going. So, and then it just went on, and there's so many exciting things, you know, in geology, so it's not impossible to stop. Okay. Bom, o meu interesse em geologia, ele veio lá do período em que eu era adolescente, quando eu comecei o curso de mineração na Escola Técnica Federal do Pará, hoje Instituto Federal, né? E o meu primeiro contato com o mundo geológico, na verdade, começou com um vizinho que é geólogo e professor hoje na Universidade Federal do Pará, que sempre ficava conversando comigo em relação a plagioclase, o feldespato, e me trazendo para esse mundo. E a partir daí, então, ele também tinha feito o curso de mineração, ele sempre, então, a gente sempre ficava conversando, éramos amigos próximos. E quando eu ingressei no curso de mineração e comecei a fazer campo, eu me identifiquei demais, eu gostava muito de ir para campo, de ter os grupos, sabe, conhecer outros lugares, foi uma oportunidade incrível para viajar também. E a partir daquele momento, eu não saí mais da geologia.
Então, eu fiz o curso de mineração e aí ingressei na geologia. Fiquei passeando durante a época da iniciação científica, trabalhando com diversas técnicas, trabalhando com diversos orientadores, até eu cair na geologia estrutural com o professor Roberto Vizeu, lá na UFPA. E não parei mais também, né? Foi um efeito dominó. Você começa ali um pouquinho apaixonado, talvez nem tão apaixonado, e aí você vai se apaixonando cada vez mais pela geologia. Eu acho que o pico do meu amor geológico, sabe, foi a faixa Araçuaí, foi o amadurecimento da tese de doutorado, os afloramentos magníficos de rochas migmatísticas na faixa Araçuaí, o tema muito interessante que ia desencadeando uma questão, outra questão, tem que fazer mais isso, tem que fazer aquilo. Então, aquela saga de buscar responder uma série de perguntas que eram criadas, né? Aquele amadurecimento na época da tese me consolidou. That's good. I think you can hear me. Presentation on the Araçuaí West Congo origin. Subduction collision related or intracratonic question mark, and there's a little bit of a controversy in here, like we just talked about. And as an introduction to this, I want to say a few words about controversies and related things. Controversies in science in general and in earth science in particular, they happen all the time, big ones, small ones. And I really want to emphasize that controversies are good. This is a good thing. Controversies are absolutely necessary to help science advance and evolve. So we should be happy about those. But they can be bothersome if we put too much of our own identity into our models, if they become too personal, right? So we have to be aware of that. This is not at all personal. This presentation is all about science. Some examples of past controversies that springs to mind is the one about thrusting and nappe tectonics that was presented in the 1880s, several places in Europe, that caused a lot of friction and discussion, but it advanced science a lot as far as orogenic evolution is concerned. And then role of extension in orogens 100 years later with the better understanding of kinematic indicators was another period of controversies where some of these thrusts were now interpreted or reinterpreted as extensional features, detachments. That was an interesting time too. And for example, lineations, do they form normal or perpendicular to transport direction? That was a huge thing in the mid-1900s. More recently, whether normal faults are listric or planar or both. There was a 1980s discussion with Alan Gibbs and other people. And more recently, the Pyrenees, for example, there's a discussion whether there was an ocean, whether there was subduction, or whether it's basically an intercontinental origin, which is very relevant to the current discussion that we're going to have today here. You know this guy, Albert, our friend, make everything as simple as possible, but of course not simpler. To try to make things simple, if you have a very complicated model, a model that is getting more and more complicated, it's basically our duty as scientists to look for other models that could explain the same data in a simpler way. That's also a very important thing to keep in mind. And I want to just share an example that I think is very fascinating. And that's from the Alps, the origin in Europe, the business about thrusting, the Glarus thrust in particular. There was a very famous and respected geologist called Albert Heim, and he had a very complicated fold model in this area. I put some colors on here. You can see this red layer, which is sort of folded into two sort of oppositely facing folds, and the red layers coming back at depth is like a very strange sort of fold geometry. Well, he had done a lot of field work, a lot of observations, but then this French geologist came. Well, he didn't actually come, he just wrote from France. He never actually visited the area. He presented a different model. He presented a model
where basically he connected these two red layers at the top here. So connected these, and then he put the thrust, a fault that he called, or was called, the glorious thrust, lower down. So the problem here originally was that you have older rocks resting on younger rocks, and he explained this very elegantly with a thrust model. So this was thrusting born basically in the Alps. This guy, so this guy was on the upper right here, Bertrand. He was presented a new model, a simple model, more simple model, and it was a great scientific advance. And Albert Heim, he was probably feeling embarrassed and angry, and he retarded science for a couple of decades, at least for himself. So I think that's a very interesting story. This is an extreme story, because not only was this Marcel Bertrand, he was a foreigner, but he hadn't even been to the area, never did any field work there, which is extreme. You should, of course, preferentially go to an area and have a look at things. But actually, he was right, and maybe that was because, in one sense at least, because he was watching this from the outside. He managed to see everything from above, in a sense. So that's an interesting story. That's the thrust, the famous glorious thrust. Very nice place to visit. A little bit more about this. Fundamental principles in science. We have to be a bit critical. I remember I was always critical as a student. My advisor didn't always like that, but I think it was good for my career. Always ask questions. Look for alternative interpretations. And when a model becomes too complex, look for a simpler one. These are my advices to students. And this one, Albert, is here again. The important thing is to never stop questioning. It's really important. You don't just accept everything that you hear and read, for example, in my book. You have to question things in my book. There are things in there that are probably not very, very correct, for sure. So please do that. It's okay to doubt what you have been taught to believe. That's how science advances. And then we have just a few words about the scientific method, right? We have observations that we do. We make hypotheses. We come up with a model, and we test. You can say a lot of things about this, the way we make observations and the way we choose our model. This is all very influenced by, for example, our advisors, the book we have read, papers we have read, and so on. But okay, this is anyway important, and the testing part is important. If you do the testing objectively, you may have to go back and find another model, or maybe you have to go back and make more observations, usually different observations, and go through this again. Important things here. Testing, that is not searching for data that support your model. You don't think, that now I'm going to find more data that support my model. That's not testing. Testing, it's being objective and maybe test other models and compare models. Testing is not neglecting data and models by other researchers and other groups. You have to take those into consideration in an objective way too. And a model is not a dogma. By that, I mean that a model is something that is up for change anytime. It's not written in stone. It's not a dogma. So what we're going to do is to have a look and try to test a little bit this widely published subduction collision model for the RSOAE West Congo origin. So let's go there. Here is a very simple overview map of the region. This origin was, as you all know, created during the formation of Gondwana in the Neoproterozoic. It formed during convergence between Sao Francisco and Congo. That's Sao Francisco, so we are looking at this area here. SF is Sao Francisco, and Congo is on the other side. These two black continents, or cratons rather, converged at that time and squeezed the rocks in between to form an orogen, a part of an orogenic system. It's a very special one. It's very interesting. It's what's called a confined orogen by basically anyone working there, meaning that it's kind of squeezed in between
cratons in the west, in the north, in the east, even in the southeast. And there's only this link to the rest of the world down here into the Hibera belt. So that's a very important setting, very important constraints. And if you remove, like we have done here, the Atlantic Ocean, reconstruct the pre-Atlantic situation, these two are connected, and this connection is often referred to as a continental bridge. And we'll make reference to that. Here's a more detailed map of exactly this origin, the RSRE West Congo. The black is sort of cratonic portion of the system. And then in the middle here, there is the origin itself. It has some red portions in the middle that actually represent melt in the form of intrusions and also magmatic domains in this central part. So pretty hot origin. And convergence, the kinematics of this origin tells us that there was convergence between the western San Francisco craton and the Congo craton in the east. So then we have the collision subduction model. It's not the only model that exists, but it has been presented extensively in the last, say, 20 years. And this cartoon here illustrates well the idea of that model. And just looking at the cartoon here, we have in green oceanic crust. So we have a phase of ocean formation, an ocean growing, becoming bigger and bigger. Then everything changes. We get convergence, and the ocean is being subducted down under the Congo margin. And up comes melt, granitic intrusions. And this is an island arc, so this would be a continental island arc forming on the continental margin of Congo. And then eventually the ocean is completely subducted. The two margins get in touch with each other, and things start to thicken, and we get an origin with the shown here. This figure should actually have a root too, because origins also have roots, deep roots. So this model is mainly based on the granitic rocks that we find in the origin, right? These rocks that are indicated in red. And in particular, these strongly red rocks here is what we are looking at here. So I can put that on. They have a name, actually, the Rio Doce arc. Arc is an interpretation that these red rocks represent a magmatic arc, a continental arc on continental crust. It's another one down in Ribera Belt. That's an interpretation based on geochemistry, geochemical signature, that these are similar in geochemistry to the ones that we find in other arc settings. So we think, so the model predicts that this is an arc, and then it implies that there was subduction before collision. Okay, and then there's a lot of good work that has been done here, among other things, dates, age determinations. And it turns out that these intrusions that seem to be arc related according to this model, they span about 50 million years from 630 to 580 million years ago. So it's a period of 50 million years of formation of these arc intrusions. And then there is a little green patch up here, which some people interpret as ophiolitic fragments. These are meta-ultramafic rocks and amphibolites, so metamorphic rocks. And there's a plagogranitic vein that has been now dated to 645 plus minus 10 million years. Previously, there was the age of this was considered to be 830 plus minus large uncertainty. So it's a little bit, but this is probably the most recent, the best estimate of the age of at least part of these rocks. Whether that's an ophiolite or not is another question. We'll come back to that a little bit, but not too much. So this model, nicely presented here in this cartoon, is that compatible with a confined orogenic setting? That is the key question of this presentation. And that is the key question that bothered us when we were writing about this and comparing this to the caldonites in
2017 paper in Tectonics, I believe. Okay, back to this map. Here is the origin again. And what is this? This is a nutcracker. And there is a very nice model, a nice paper written by Fernando Alckmin and others. One of his very, I actually recommend reading this paper. It's a good paper. It's a very well-written paper. And the model is elegant. It just needs a little bit of quantitative exploration. So that's what we're going to do, basically. What is this nutcracker model? It's basically comparing what happened in this orogen with what happens when you move a nutcracker. You open it, right, and then you form the ocean, or you form a rift at least, and then you close it, and when you close it, you squeeze things together, and that's when you form the orogen itself. If we take that model the way it was published, and this is putting some of the figures there on top of each other from 800 million years to 500 million years. And I know that this was just meant to be very schematic, but still that's what we have, what was published. And if we just take that and see how much squeezing we allow for using this nutcracker model, we find that here, this is where we have this so-called ophiolite sort of up here, and the end of the so-called arc, Rio-Doce arc, up there. And then we find that we have about 250 kilometers of shortening here altogether. That's not very much. A little bit more as we go down here, because this nose is sort of swinging in here a little bit more. But just a few hundred kilometers, a couple of hundred kilometers. What can we do in this kinematic setting? Okay, I think people, is there space for an ocean? That's the thing you want to know. Because people talk about an ocean in here. It's a nice figure in many ways. It shows the arc here, the Rio-Doce arc. It shows subduction of oceanic crust. So it's a time interval from 630 to 580. And I think when people worked on this, like figures like this, they were so focused on the arc itself, they didn't really consider what was going on with the ocean. And if you look at this figure, this ocean here, I mean, there's nothing going on between 630 and 585. It's not moving, basically. It's the ocean has the same little size here. That's not possible. It has to be a bigger ocean that was subducted before the collision. We have 50 million years of subduction here. What can we do? What does that mean? Well, let's look at that in a little bit more detail. These sketches are 1-to-1. So the vertical and horizontal scale are the same. Everybody agrees that we had rifting, we form a rift. And then the subduction collision model predicts that we have opening of an ocean. And so the question is, how big does this ocean, would it have been? And that's what we're going to talk about now. So let's say it's 1,000 kilometers. We're actually going forward. No, it was calculated backwards, but that's okay. If we have a subduction rate of 2 centimeters per year, so the rate of subduction of this ocean here, that's a very slow rate. So a higher rate would give a bigger ocean. But let's just say that 2 centimeters a year, and we have 50 million years of subduction. That's going to be 1,000 kilometers of ocean that you need to have ready here to put on that subduction zone for it, to this arc to go on for 50 million years. Okay, and then after 50 million years, the ocean is closed, and you are ready to actually make the orogen itself, which then happens with more shortening. So we could go back. So they could go backwards actually from here, and we had 50 million years of subduction. Basically, 1,000 kilometers of ocean, or maybe more, is what we need. We could be a little bit more sophisticated, and maybe this gets a little bit too complicated for a very short presentation. But if it's likely that the mid-ocean ridge was producing new oceanic crust during the subduction, right? So we can take that into consideration. As new crust were forming at the mid-ocean ridge, MOR,
this ridge would migrate to the right until it reaches the subduction zone, and new oceanic crust would form. And this new oceanic crust, we will color that in a violet color. So you can see this is a new oceanic crust here. And at some point, so how fast does this move? Well, we have a spreading rate here of 2 centimeters a year. It's a slow spreading rate. It's almost ultra slow, which is less than 2 centimeters a year. So it's a conservative estimate. Then we need to have a subduction rate to do these calculations. We have picked 3 centimeters a year, which is a slow subduction rate. The difference is only 1 centimeter per year, which is the rate of convergence. And so you need to have a little bit higher subduction rate, otherwise there is no convergence, and we all want convergence because we want to make this origin, right? So that's pretty clear. So using these rates here, we get 250 kilometers of convergence over the first 25 million years. That's the time, if this is symmetric, that the mid-ocean ridge is being subducted or reaches the margin of Congo. From that point on, no new oceanic crust is formed, and it's all about the subduction rate 3 centimeters a year, and convergence is actually faster technically, and you get 750 kilometers more of convergence. So this is altogether 250 plus 750, that's 1,000 kilometers again of convergence between these two continental margins at the end of the subduction. But in this model, you have more oceanic crust being subducted, but that's okay. It's still the ocean. You still need an ocean in the order of 1,000 kilometers, or maybe even more. And that's, as I said, just before you start the actual mountain building. 1,000 kilometers of convergence prior to collision. Okay, here is the collision. Then we have to thicken the crust, right? We know that the crust was thick in the Arazoe. We know it was about 60 kilometers thick in a large portion of the origin. So if you do that math, the calculation, restore this this area here, you get 500 kilometers that you need of additional shortening from the rifted margins to the origin, more or less. That's of course an approximate estimate, but you could say plus minus 100 kilometers. And that's what you need to do. Now we go back to our confined setting. Is it possible to put such an ocean on the order of a 1,000 kilometers wide ocean into this embayment, into this confined setting? And it's useful to illustrate this. This is why it's so important to be quantitative and not just say that there was subduction and for 50 million years. You have to think about the consequences. So this Sao Francisco, if we take the Sao Francisco, we put the 1,000 kilometers wide ocean in there. We have to move Sao Francisco all the way out to the left here, okay? Now that's a major problem if you want this to be a continuous bridge here, because now you have torn this bridge apart by at least 1,000 kilometers. And the whole concept of confined origin is falling apart. Let's look at that a little bit more. So here, back to the constraints here, we have the intrusive complex here that is interpreted as the Rio Doce arc. We have sort of the suture here, and then we have the possibly ophiolitic rocks up here. And the arc rocks sort of end up here. But even up here, there is about close to 50 million years of age difference between the young and the old arc rocks. So we have even here a need for an ocean that is about 1,000 kilometers wide. Now let's put that in there again. Now see what that looks like. So it's going to look like this. Again, like we showed in the previous figure, the Sao Francisco craton is now way out west there. And there is this huge gap that we don't know what to do with. Basically tells us that this model is really hard to make working. It doesn't really work. Okay, so what do we do with this? We could kinematically put a huge strike slip fault in here, for example, like this. This strike slip fault would then have an offset of 1,000 kilometers, right, to accommodate the opening of this ocean.
1,000 kilometers is about 2 or 3 times the amount of displacement that we have on the San Andreas Fault in California. It's enormous. You just can't do that. There is no way, and it's in complete conflict with the Brasilia Belt in the west and everything. So again, this is a very, very difficult problem to solve if you really cling to this model of subduction and collision the way it's been described in this model. Let's look at least one example where we have a continental bridge, a confined setting, and that's this Gulf of Aden and the Red Sea situation. There is a cratonic, or at least continental bridge that runs up here over Suez and down into the African plate in Egypt. It's a confined setting, and you can see what the ocean looks like. It's very narrow compared to what we need in the RSOI West Congo. And the rift extends far, far to the north. There's a little bit of oceanic crust starting to form here. We squeeze this together. This would maybe be the ophiolite that we can see in the RSOI West Congo, RSOE. And then it doesn't even end up here. The kinematics the kinematic picture is that of a transform fault that extends up here, which is called the Dead Sea Transform. It has about 100 kilometers offset now. It would increase if the ocean expands in here. And you could make something similar to what we see here, but that's not what happened in the RSOE West Congo. Okay, so even without, and this is an interesting point, even without this 1,000 kilometer ocean, if we forget about this ocean, which I think we should, it's even then difficult to fit the orogen into this confined setting, because you have to accommodate 500 kilometers of crustal shortening just to thicken the continental crust. The nutcracker model has to be softened. Here is what we are talking about. We're talking about this rifted continental situation, the rifts. And that's a situation where we have thinned crust over a wide area. Maybe this is very similar to what we find in the present day continental margin of Brazil. And then we have to squeeze this together and preserve the area, yellow and black here, and produce this reconstructed orogenic section that we see here. If you do that, 500 kilometers approximately of shortening is necessary. Can't do that with the nutcracker model the way it was presented, so we have to modify it a little bit, soften it up a little, make it more flexible. And long story short, we can do that, as our suggestion, by opening up a little bit along this Atlantic corridor, which we here call the Gabon corridor. We know that orogenic rocks extend up in this direction, they get covered. Why not just consider this as another flexible sort of corridor similar to the Paramarim corridor that we have up here in this area, right? That has been described, for example, by Cruz and Alckmin 2017. Nice piece of work. These are not really orogenic belts, but they have accommodated some deformation. How much can we actually do here? That's also an interesting thing. How much can this actually account for? This corridor, the Gabon corridor, would be maximum 200 kilometers. What does that tell us? Well, then we have to go and look at the relationship between the width of orogenic belts and the amount of convergence or shortening. And if we do that, the width is plotted along the horizontal axis, shortening across the orogen along the vertical axis. We plot orogens from nature, and from experiments, we find a relatively nice relation between the two. So we have 200, say we have 200 kilometers here to play with. We would expect that could maybe produce 200 kilometers of shortening across this corridor, not much more than that. But if we put that into the nutcracker model, we add these two arrows here, then what we get is exactly 500 kilometers, and we can make our orogen, but we cannot in no way any significant ocean into this system. Okay. So I'm using quantitative methods and considerations here to reach this conclusion. So this part, my part, is now
going to end, and I will just summarize a few points here before Carolina continues. So the point is here, there is basically the way we see it from the present data, no space for an ocean in the Arasua West Congo system. This is the main point. There's a space problem. This is about space, kinematic, how far you can stretch the two sides. It's basically the same continents, right? So Francisco and the Congo. So how far can you stretch this? Not as far as you need to make an ocean there. There is no high pressure, really high pressure rocks recorded. This is not the conclusive evidence in any way, but it's something that you usually find in orogens where you have continent-continent collisions. Why is it not in the RSOE West Congo? Could be a coincidence, could be erosional level, but it's a point worth taking into account. Ophiolitic rocks, I think you can interpret these rocks in different ways, and there isn't really any good modern chemical data that we can consider. And even if we had that, there's this would not probably be conclusive. There's many ways you can form these mafic rocks in a end of rift setting and so on. But that's a long discussion. Subduction initiation problem, we didn't talk about that, but this is also actually a little bit of a problem. How do you initiate subduction in an orogen like this if you have an ocean? Because subduction most easily initiates along mid-ocean ridges. And if you do that, what you produce is an oceanic arc. It's not a continental arc. If you want to produce a continental arc, you have to initiate subduction along the Congan margin, right? And to do that is very difficult. There's actually not really any examples. Modeling shows that you need to have very oblique convergence starting, and preferentially a transform margin, which is very unlikely that you had a transform margin in this system that opened in this kinematic setting. So that's also a problem. How about the geochemical and tectonic discrimination diagrams? We don't have time to discuss that in detail, and I don't really have the knowledge, but I've talked to many people, and in general, it's generally accepted that these diagrams, tectonic discrimination diagrams, have been abused and used, too extensively, particularly for granitic rocks, which is what we're looking at here. They must always be used together with independent data as a reference if you want to check up reference. And the independent data here that I presented are the kinematic data, and they don't go together. So you have to look at this data again. So that's my part, and I will hand over the microphone to Carolina. Vamos lá, pessoal. Pega um cafezinho que agora a gente vai viajar um pouco dentro do orógeno Araçuaí. Então, a gente vai demorar só um pouquinho mais, mas vamos fazer uma viagem um pouco e dar uma olhada como é a cara desse orógeno no campo, na escala microscópica e a partir de dados analíticos. Muito bem. Então, até aqui, o que a gente pode sumarizar, né? A gente está com um problema, então, para criar esse oceano, né? Tem um problema aí de espaço muito importante que não pode ser ignorado. E se a gente não pode criar esse oceano por conta desse problema grave de espaço, como é que a gente vai fazer esse orógeno, né? Como é que a gente vai fazer o orógeno Araçuaí West Congo? Então, vamos começar a testar modelos que poderiam, alternativamente, fazer esse orógeno sem a presença de um oceano. Então, para a gente iniciar nosso teste de modelos, né? Aqui nós vamos apresentar um modelo intracontinental. Vamos fazer rapidamente, definir rapidamente o que é essa orogenia intracontinental. Bom, uma característica básica da orogenia intracontinental é que o orógeno ele se forma far away, distante do limite de placas, né? As forças que atuam para criar esse orógeno é um far field stress, você está distante do limite de placa. Um outro ponto importante
para formar um orógeno intracontinental é que ele precisa ter estruturas de fraqueza pré-existentes, por exemplo, rifts, né, zonas de sutura que vão acomodar essa deformação far-field. E no orógeno intracontinental, tu não tens um oceano envolvido, né? Tu não precisas ter um oceano dentro do orógeno intracontinental. É a primeira vez que isso é mencionado para a faixa Araçuaí? É exótico, é inovador? Não. Tá? Isso já foi mencionado para a faixa Araçuaí lá na década de 90, por Roland Trumpet, tem sido mencionado de novo, reavivido, vamos dizer assim, mais recentemente, com trabalhos aí de 2008, também ainda mais recentemente foi estendido a questão de orógeno intracontinental, né, apresentado pelo Vinícius lá da Unicamp, com contribuições muito importantes nesse sentido, e agora ainda num trabalho mais abrangente, numa contribuição recente aí do professor Gires de Tronço, estendendo aí para boa parte da província mantiqueira, então estendendo ali para baixo, para o Dom Feliciano e as suas contrapartes na África, né? São orógenos, esses orógenos intracontinentais são coisas de outro mundo? Não, tá? Eles acontecem em diversas regiões, a Austrália tem seus exemplos, o Petermann lá na Austrália, né, que criado um orógeno para dentro da placa australiana, a China também tem seu exemplo, os Estados Unidos lá com Laramide, e os Pirineus também têm seus exemplos de orógenos intracontinentais. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai testar para ver se, será que a gente consegue aplicar esse modelo intracontinental, então, para o orógeno Araçuaí? A gente vai precisar, então, fazer um orógeno aí que tem cerca de 250 quilômetros de largura, né? E vamos precisar partir do princípio, para testar o modelo intracontinental, que eu não vou precisar de oceano e que eu vou precisar estender essa crosta, riftear essa crosta para formar um orógeno aí com seus 250 km de largura, eu vou precisar riftear, estender essa crosta por cerca de 750 km, né, durante o rifteamento. Então, checklist rápido, pessoal. Se eu quero testar esse modelo, vamos ver se a gente consegue fazer um checklist para ver se a gente tem alguns indicativos para colocar esse modelo em prática. Bom, o primeiro ponto que eu mencionei é que a gente precisa ter estruturas pré-existentes, né? Rifts, zonas de fraqueza, para formar um orógeno intracontinental. Ok, check. A gente tem isso na faixa Araçuaí, está todo mundo feliz, todas as referências aí fazem seus desenhinhos com o rift, a crosta estendida, todo mundo está feliz aí com os rifts. Não, você não tem presença de rochas de alta pressão, metamorfismo de alta pressão ou ultra alta pressão, no orógeno intracontinental. Bom, até onde a gente conhece da literatura, não tem metamorfismo de alta pressão na faixa Araçuaí, evidências de eclogitos nessa região, etc. E aí eu não preciso de subducção no orógeno intracontinental, né, que estaria associada, por exemplo, ao fiolitos, formação de oceano. Na faixa Araçuaí começam as divergências, exatamente a um dos pontos que a gente vai mencionar aqui. Existem rochas lá metamorfizadas, né, ultramáficas, meta-ultramáficas metamorfizadas, que são interpretadas, portanto, como evidência do oceano, mas essas rochas elas também poderiam iniciar durante um estágio avançado do rifteamento, durante essa hiperextensão da crosta, né? E aí a gente não pode ter arco magmático, né, no orógeno intracontinental. Outro ponto importante para ser destacado também na faixa Araçuaí. É associado uma série desses granitos aí, entre 630 até 580 milhões de anos, como o Rocco mencionou anteriormente, e essas rochas, né, foram interpretadas, baseadas na sua geoquímica, como consistente com rochas de arco magmático. Mas, de novo, né, essa interpretação poderia também, alternativamente, essas rochas serem interpretadas como um magmatismo que inicia numa crosta, numa litosfera rifteada quente, ali naquele momento em que o sistema começa a inverter. Então, lá pelos 630 milhões de anos. Muito bem, temos condições de checar se o modelo intracontinental pode ser colocado para a faixa Araçuaí. Vamos então olhar, vamos viajar dentro da faixa Araçuaí, vamos passar o olho nesse orógeno, ver o que aparece. A faixa Araçuaí, o orógeno Araçuaí, como qualquer outro orógeno, ele é separado numa região de foreland e uma região de hinterland, onde a gente tem o que a gente chama de um hot core, onde você tem todas essas rochas magmáticas aí, associadas ao possível arco, e as rochas anatéticas mais para leste. De maneira geral,
se a gente puder simplificar, né, a geologia da faixa Araçuaí, você vai separar essa região aqui de hinterland da faixa Araçuaí em 3 domínios principais. O domínio milonítico aqui, que seria essa região bem aqui, onde você tem milonitos de alta temperatura com diversos veios leucocráticos injetados, né? E com uma série de indicadores cinemáticos que indicam topo para o oeste, para a direção do São Francisco, do Crato de São Francisco. Aí você tem um domínio central, que é um domínio onde afloram diversas rochas tonalíticas e granodioríticas, que seriam as rochas do arco magmático, né, do arco magmático Rio Doce. Essas rochas aqui, pessoal, elas têm uma cara desse tipo aqui, um granodioritos e tonalitos, né, com enclaves máficos aí de composição gabróica e diorítica, né, alongados, com evidências de deformação aí no estado magmático. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí você passa para o domínio anatético, onde você tem um mar de anatexia com seus diatexitos, metatexitos, granitos leucocráticos associados, representados principalmente pela unidade Carlos Chagas, que passa aqui gradativamente para um domínio quisigítico, migmatítico, aqui mais a sudeste da região de Carlos Chagas. Então, a gente poderia separar a faixa Araçuaí, simplificar mais ou menos nesse sentido. O domínio anatético, uma das caras das rochas no domínio anatético, aqui um exemplo de metatexito, eles são cheios de leucossomas enriquecidos em granada, e esses leucossomas, eles formam essas redes de melt interconectado que de cara te sugere no campo que tu tens uma quantidade muito elevada de magma no sistema durante a deformação, né? Já te dando umas sugestões geológicas dessa crosta desde os aspectos de campo. Muito bem, vamos continuar. Vamos passar o olho mais detalhadamente nesse orógeno. Qual é a cara, qual é o aspecto litológico mesmo dessas rochas no campo? Vamos focar agora no hotcore, né, nas rochas que seriam o arco magmático e nas rochas que são consideradas na literatura sincolisionais, aqui o domínio anatético. Aqui na região do domínio central, das rochas tonalíticas, granodioríticas, você tem esse aspecto de rocha, são texturas graníticas, que daqui a lá você observa, elas formam os agregados, os minerais máficos, biotita, anfibólio, formam os agregados que definem a foliação, que é intercalada aqui com domínios mais félsicos de quartzo e feldespato. E aí, quando tu passa o olho nisso, lá na microestrutura, evidências de deformação no estado sólido são muito pontuais, né? Você não tem evidências de deformação no estado sólido praticamente nessas rochas. Você tem uma orientação preferencial de minerais aqui, representada por biotita e anfibólio, sem deformação intracristalina, te indicando o quê? Que essa trama que tu está vendo aqui no campo é uma trama que é gerada no estado magmático. Tu vai ver que isso mais para frente tem uma implicação também quando tu vai responder para a deformação imposta. Outra coisa que acontece com essas rochas é a presença muito pervasiva de quartzo intersticial, esse cara bem aqui, ó. O quartzo intersticial, sem evidências de deformação intracristalina, ele é um fator importante para dizer para ti, opa, eu estou deformando no estado magmático, eu sou fraco. Muito bem, então, de maneira geral, essa é a cara do domínio anatético, do domínio central, onde estariam, por exemplo, as rochas pré-colisionais, consideradas pré-colisionais, do arco Rio Doce. Vamos agora para o meu domínio preferido, o domínio anatético, mar de anatexia, as rochas migmatíticas, a fusão parcial massiva. No domínio anatético, a gente tem muito migmatito, né? Fases diatexíticas, fases metatexíticas, granitos leucocráticos associados. E no campo, como é que eles são? Eles têm lá as fases diatexíticas, por exemplo, uma foliação magmática bem marcada, ela em geral caracterizada no campo pela orientação preferencial das biotitas, típicas estruturas belíssimas de rochas migmatíticas, aqui os biotitas tilirem nas regiões, nas fases diatexíticas, os metatexitos com suas pulpas, suas piscinas de melt, gerando as redes de melt interconectadas, dizendo para ti, tenho muito magma no sistema. Quando tu olhas isso, esqueci aqui, outras estruturas típicas de migmatitos, aqui os rafts de resíduo nas fases metatexíticas, também estruturas típicas de migmatito. E aí, quando tu vais olhar na escala microscópica, essas rochas, de novo,
evidência de deformação no estado sólido é muito pontual. As rochas podem ser dominantemente caracterizadas por estruturas, microestruturas de estado magmático. A presença de quartzo intersticial, tal como acontece nas rochas do domínio central, é muito pervasiva, sem deformação intracristalina, dizendo para ti, deforma no estado magmático, formando, juntamente associado com as orientações de biotita, igualzinho como acontece para cá, para o domínio central, né, sem deformação intracristalina. Os típicos chilirem de rocha migmatítica, aqui um disc shape, um belíssimo exemplo, numa fase de atexítica, sem evidência, de novo, de deformação no estado sólido, e evidências típicas de estruturas que são geradas, de texturas que são geradas a partir da cristalização do magma em si, como essas estruturas espindopertíticas nos feldspats, que são estruturas típicas de cristalização do magma. Você também encontra nas rochas anatéticas resquícios dos minerais desestabilizados durante as reações metamórficas para gerar todo esse magma. Então, essas feições de replacement, de substituição entre biotita e granadas, mostrando para aí, tu tens uma quebra, as biotitas estavam instáveis, foram quebradas para gerar essa grande quantidade de magma. Isso, pessoal, indica para a gente de cara o quê? Essa relação com essas estruturas de campo e essas estruturas de microestrutura. Tu tinhas muito magma no sistema quando tu estava desenvolvendo essas fábricas que tu está medindo no campo, né? E isso tem uma implicação, como eu falei, muito importante para a reologia da crosta. Então, só de olho com esse tipo de estrutura, tu poderias dizer que tu tens pelo menos 30% de magma no sistema quando tu está gerando, quando tu está deformando e formando essas rochas. Vamos continuar. Qual é a cara estrutural desses dois domínios? Vamos começar de novo pelo domínio central. Né? O domínio central, ele é um domínio bem legal estruturalmente, e aqui, antes de falar um pouquinho dessa estrutura, eu quero dizer para vocês que é muito legal ir para campo com a nossa bússola, com o nosso martelo, né? Fazer campo, diversas campanhas de campo, mas existem regiões em que só a tua bússola e teu martelo, ela não vai dar os resultados necessários para te entender estruturalmente a deformação de determinadas rochas. Por exemplo, rochas com muita quantidade de magma, rochas migmatíticas, tu precisas, por exemplo, aplicar a técnica de anisotropia de suscetibilidade magnética, ASM, para extrair as direções de fluxo de lineação, porque elas são muito difíceis de serem observadas no campo. Então, quando tu utilizas essa técnica e combina com os teus dados de campo, o que que tu tens? Um detalhe muito expressivo das estruturas, e para o domínio central em si, tu observas que tu tens uma grande variação estrutural, com foliações aí que variam de subhorizontais, por exemplo, nessa região, há foliações verticais, mas nas porções centralizadas, com o fluxo dessas lineações, né, dessa trama aí no estado magmático em diversas direções. Sintetizando, o que isso significa? Significa que tu tens diversos setores estruturais, e esses setores estruturais, eles parecem passar progressivamente de um para o outro, não há uma relação de corte, de posterioridade de uma estrutura para outra, né? Indicando que eles foram formados provavelmente durante um único evento de deformação. E aí, quando a gente sumariza essa região estruturalmente, a gente observa que isso é uma região complexa, uma geometria complexa de deformação 3D, né, que indica que você tem fluxo em várias direções e várias estruturas sendo formadas mais ou menos no mesmo período. Mas é preciso provar qual é a relação dessas estruturas e a sua evolução no tempo, né? É preciso datar essas regiões para entender o que isso realmente representa, esses domínios estruturais, né, com a sua evolução no tempo. Vamos falar também um pouquinho disso. Antes disso, vamos passar o olho também no aspecto estrutural do domínio anatético, que é o domínio considerado sincolisional. Né? De novo, vamos aplicar a SM no domínio anatético. No domínio anatético ainda é mais difícil. Eu não vi, para não dizer que eu não vi, eu vi uma lineação no campo, só uma, não vi mais nenhuma lineação na região anatética. Então, extrai toda a lineação via ASM. E qual é a primeira coisa que ressalta quando eu olho a estrutura do domínio anatético? De cara, olha só, tu tens uma foliação que ela é dominantemente subhorizontal. Né? A foliação, tanto magnética quanto a foliação de campo, é dominantemente subhorizontal, que indica para ti formares essa foliação subhorizontal, tu precisa de uma componente vertical aí para fazer essa trama subhorizontal.
E aí, da cá, ali, tu tem um pouquinho de variação angular nesses dips que poderiam estar associados a dobras, né, mais abertas aí durante a deformação. Quando tu vai checar a lineação, ela é um pouco mais difícil de ser interpretada, mas tu percebes de cara o seguinte, eu tenho fluxo em várias direções, né? E quando eu olho mais detalhadamente, eu consigo ver que aqui na região norte, a região que eu chamei de 1, você tem um trend de lineação, um trend de fluxo, né? Aqui na NWSS do horizontal, mais ou menos bem marcado. Quando tu passas para a região mais ao sul, aqui, que eu chamei de região 2 e 3, tu tens uma variação maior nessas direções de fluxo, né? Mas quando tu olhas mais de direção leste-oeste, né? Nessa região 2, ou uma certa tendência de caimento aqui para norte na região 3. O que isso significa, pessoal? Esses domínios estruturais, de novo, eles não têm relações de corte, eles passam progressivamente de uma estrutura para outra, mostrando que eles estão sendo formados aí numa mesma condição, no mesmo campo de estresse, no mesmo campo deformacional. E aí, né, quando eu associo essa foliação com essa lineação, eu posso dizer o seguinte, eu tenho uma complexa, de novo, uma deformação complexa 3D, que envolve uma componente vertical importante, que poderia ser uma componente gravitacional, né? E uma componente tectônica, que de vez em quando me faz o fluxo ficar paralelo ao orógeno, mais ou menos norte e sul, mas que me espalha esse fluxo porque ela está associada com uma componente vertical. E aí eu consigo também separar um fluxo de um trend, mais ou menos noroeste-sudeste, que poderia ser uma região de escape, que depois, mais para frente, eu interpretei como uma região de fluxo de canal tectônico, uma região de escape de fluxo para caracterizar essa deformação. Muito bem, essa é a cara estrutural desses dois domínios. E a idade, pessoal? Como é que essas estruturas elas se associam, se conectam com as idades? Muito bem, vamos passar o olho nas idades, então, dessas regiões. De novo, vamos focar no que é chamado de arco, que é essa região aqui, e no que é chamado de sincolisional domínio anatético, né? Quando tu olhas essas idades, aqui eu estou mostrando as idades de cristalização obtidas em zircão, a primeira coisa que eu vejo é que as idades aqui no domínio central, elas se concentram mais ou menos aqui em 580, né, com uma variação ali 579, né, algumas idades mais antigas ali em 616, né, e com um pico, com um grande grupo de idades em 580. Quando eu vou olhar as idades de cristalização do domínio anatético, eu percebo o seguinte, elas têm idades ali antigas, de novo, em torno de 600 milhões de anos, que passam até para a idade mais nova, em torno de 570. Um intervalo de tempo que engloba, né, que se sobrepõe ao intervalo de tempo aqui de cristalização para as rochas do domínio central, né? E aí é um ponto importante, porque essas rochas aqui são consideradas pré-colisionais e essas aqui são consideradas, sim, colisionais. As idades, você vê, portanto, se sobrepõem. Então, fica um conflito aí para separar essas duas rochas nesse sentido. Um outro ponto importante, quando a gente observa, por exemplo, as idades de cristalização obtidas no domínio anatético, a gente percebe o seguinte, as idades mais antigas, elas se concentram aqui, ó, na porção norte e noroeste do domínio anatético, e elas progressivamente passam para idades mais novas, até chegar nas idades mais novas, aqui em torno de 570 milhões de anos. Mesmo que um pouco não tão claro, mas parece que há uma onda de cristalização que passa aqui, ó, de noroeste, de novo, para sudeste, né, com as idades mais antigas para cá e as idades mais jovens aqui na região sudeste. E essa região aqui, esse fluxo de idade mais velha para idade mais antiga para a idade mais nova, é coincidente com aquele fluxo estrutural, aquele domínio estrutural NWSE, que eu considerei como um canal de fluxo, uma região de escape tectônico. Né? Vocês vão ver mais para frente no modelo que isso aqui também é um ponto fundamental, esse trend aqui de idades em relação com o trend estrutural.
Sintetizando aqui, do que a gente pode tirar? Essa onda de cristalização, né, do domínio anatético saindo de 600 milhões de anos até mais ou menos 570, que overlap aqui, que faz uma sobreposição com as idades do domínio central, que são caracterizadas, que foram interpretadas como rochas pré-colisionais, as rochas de arco. E aí, pessoal, o que mais é importante a gente observar nesse tipo de orógeno, né? Já passamos o olho nas idades, já passamos o olho na questão estrutural, a gente precisa também entender um pouco da temperatura em que essas rochas estão sendo deformadas, né? De novo, quando tu vais fazer estimativas de temperatura tradicional nas rochas, sobretudo nas rochas da região anatética, é muito difícil, porque como tu tens muita fusão parcial envolvida, às vezes é difícil tu saberes quem está com equilíbrio e quem fazer os cálculos termobarométricos convencionais. Então, a gente optou por fazer estimativas de temperatura usando termômetros mais modernos, zircônio no rutilo, titânio no zircão, usamos também titânio no quartzo, para estimar mais ou menos qual era a temperatura em que esse pessoal estava cristalizando. E aí, a gente conseguiu observar que, quando eu vejo o zircão, ele está ali acima de 700, perto de 730, 740, né? A temperatura que ele cristaliza, o quartzo entre 750 e 800 graus Celsius, e o rutilo ali com grande número, são esses caras aqui em vermelhinho, entre 780 e 800 graus Celsius. Significa o quê? Isso significa que, desde meus 600 milhões de anos até lá os meus 570 milhões de anos de domínio anatético, eu tenho mantido temperaturas elevadas. Eu estou cristalizando sempre a temperaturas acima de 700 para o zircão, por exemplo, ou para o quartzo. Então, eu resfrio o sistema ali, eu cristalizo aquele material acima de 700 graus, sempre muito, se eu for falar estatisticamente, 750 a 800 graus. E isso me indica o quê? Que a minha temperatura mínima de fusão para essas rochas está aqui perto de 800 graus Celsius, né? A minha temperatura ali de pico, das condições de pico, por exemplo, para o domínio, para a fusão parcial. Em síntese, o que eu tenho? Eu tenho indicações de que eu estou mantendo essa região quente sob altas temperaturas por um longo período de tempo, né? E por quanto esse tempo? Qual a implicação disso? Né? Por quanto tempo eu mantenho esse negócio quente sob condições de temperatura muito elevada? Uma forma de responder isso é fazendo mais datação, né? Um trabalho recente aqui do Alan, usando datações argônio-argônio, de novo nas regiões do domínio central e nas regiões do domínio anatético, né? Concluiu que, para manter essas rochas aqui ficaram sob condições de temperatura elevada, né? Que desencadearam um estágio de fusão parcial de crosta, parcialmente fundida por muito tempo, por conta de uma taxa de resfriamento muito lenta nessas rochas, aí que deve ter atingido no máximo 5 graus Celsius, quando tu inicia ali, quando a crosta chega à temperatura de 800 graus, lá perto de 600 milhões de anos, a idade mais antiga do domínio anatético, até 570, quando a crosta estava sob essas condições de temperatura aqui, 800 a 700, e lentamente esse negócio vai resfriando e só vai atingir temperaturas, por exemplo, de 630 graus, lá em 545 milhões de anos. Então, esse negócio se mantém quente sob essas condições de temperatura, dentro desse estágio parcialmente fundido, por um longo período de tempo, né? Porque tu tens uma taxa de resfriamento muito lenta. E por quê que essa taxa de resfriamento é muito lenta, né? Quando tu estás cristalizando essas rochas, elas liberam um calor latente. Junto com esse calor latente que está mantendo esse sistema quente ali, tu tens também injeção de novos lotes de magma ali também aquecendo aquele sistema. Junto com isso, tu tens também o quê? Uma região, né, que está bloqueada, de certa forma, né? Tu tens uma condição de rochas anatéticas, de crosta fundida, né? Nessa região, essa crosta fundida com muito magma fica enfraquecida, reologicamente enfraquecida, daí ela não consegue suportar o peso, né, da estrutura superior da crosta superior, ela colapsa, forma uma espécie de platô. Quando ela forma essa espécie também de platô, ela limita a taxa de exumação, né? O que permite, o que contribui ainda mais para esse sistema se manter o quê? Quente, resfriando lentamente. Então, uma taxa de resfriamento muito lenta, pessoal. As rochas ficam em estado de fusão parcial, de crosta parcialmente fundida por muito tempo. Então, é uma crosta reologicamente enfraquecida, é uma crosta quente que está acomodando essa deformação. Depois, mais para frente,
as taxas parecem ficar mais rápidas, as taxas de resfriamento, e o orógeno atinge temperaturas aí de 500 graus, lá pela ordem de 500 milhões de anos, e com taxas de resfriamento maiores que 20 graus, ele vai atingir ali a temperatura de fechamento da moscovita, ou seja, 300 graus Celsius ali pela ordem de 480 milhões de anos. Em síntese, o que esse dado pode extrair para a gente? É muito tempo de crosta parcialmente fundida. É muito tempo de estado magmático, de crosta geologicamente enfraquecida. Pelo menos aí, 30 milhões de anos de crosta em estado fundido. Qual é o outro ponto importante quando tu estás lidando com isso? Né? É saber, para também entender um pouco da geologia, como essa crosta vai acomodar essa deformação. Né? É saber a viscosidade desse magma, a viscosidade dessas rochas que estão parcialmente fundidas. Uma forma de fazer isso é tu pegar esses dados geoquímicos, a gente pegou os dados geoquímicos das rochas, principalmente as rochas diatexíticas, fizemos um cálculo, uma modelagem usando esse software aqui e chegamos à conclusão de que a crosta, a viscosidade dessa crosta que eu estou estudando, ela é da ordem de 10 a 9 a 10 a 7 Pascal por segundo, o que significa que é uma viscosidade muito baixa. Então, essa tua crosta que está parcialmente fundida, que está com temperaturas muito elevadas por muito tempo, resfriando lentamente, ela tem uma viscosidade muito baixa, o que implica que ela é geologicamente muito enfraquecida para acomodar a deformação. Então, eu consigo colocar esse negócio todo nessa orogenia intracontinental? Isso me ajuda ou não? Ajuda, pessoal. Por quê? Tu vais fazer o orógeno, certo? A partir de uma região rifiteada, sem colocar um oceano, e tu vais ter que fazer uma série de rochas magmáticas, né? E tu vais ter também que colocar lá os tonalitos e granodioritos nesse cenário, junto com o domínio natético, né? Junto com o domínio que é considerado sincolisional. Como é que tu vais fazer isso? Quando tu estás aquecendo essa crosta, quando tu começa a convergência, e aí um ponto importante, essa convergência, ela tem que começar pelo menos em cerca de 630 milhões de anos. Eu não posso estar fazendo arco em 630. Por quê? Porque a 600 milhões de anos eu já estou cristalizando o domínio natético. Então, eu já tenho que ter elevado essa crosta para temperaturas da ordem de 800 graus, fundir essa crosta para começar a cristalizar ela aqui. Quanto tempo, se eu estou cristalizando essa rocha aqui há 600 milhões de anos, quanto tempo ela tem que ter, a crosta precisa, mais ou menos, para aquecer essa região, fundir e gerar essa rocha aqui? Os modelos dizem que tu precisa de pelo menos aí 30 milhões de anos para aquecer a crosta para uma condição de temperatura de 800 graus Celsius e promover pervasiva fusão parcial. Então, eu preciso começar essa convergência aí, pelo menos em 630, eu não posso mais estar fazendo arco. Quando eu espesso essa crosta, levo a temperatura ali para a ordem de 800 graus Celsius, espesso essa crosta para a ordem de 60 quilômetros, você aquece, você está com o sistema todo aquecido, você forma uma quantidade muito grande de magma. E muito provavelmente as rochas do domínio pré-colisional, né, que seriam do domínio pré-colisional, do domínio do Arco Rio Doce, estariam sendo formadas nesse momento de orogênese, nesse momento em torno de 600 milhões de anos, quando está formando também um domínio natético, assim, colisional. E aí, como tu colocarias esses tonalitos com essas composições diferentes do domínio natético, né, esses tonalitos e granodioríticos, nesse momento orogênico? Boa noite, pessoal. No momento pré-colisional, queria começar, né? Tu vais fundir uma das observações, uma das alternativas para gerar esses magmas aqui no momento da orogenia seria fundir essa crosta inferior, muito provavelmente também um manto subcrustal, né? Misturar esses magmas aí todo e colocar eles no momento da orogenia, né? E, em particular, o que acontece, então, quando tu estás no momento da orogenia? Tu geras uma quantidade de magma, tu funde essa crosta aí pervasivamente, gera uma quantidade de magma de baixa viscosidade, mantém essa região quente por muito tempo, aí pelo menos 30 milhões de anos. Essa região ela é fraca, ela não consegue suportar o peso da estrutura, da topografia, da carga litostática aqui em cima. O que ela faz? Colapsa, forma um platô, certo? Esse platô é registrado no domínio natético com aquela tua foliação bem subhorizontal, bem marcada. É a componente vertical da deformação, a componente gravitacional para gerar aquela trama,
né? E aí, o que acontece? Se tu colapsa essa rocha, ela pode escapar em algumas regiões. Quando ela escapa, nesse tipo de cenário, a gente chama de canal de fluxo magmático, canal, ou a channel flow tectônico, que seria essa região bem aqui, ó. E isso explicaria o porquê que tu tem uma onda de cristalização no domínio anatético, né? Se tu estás dentro do channel lá, do canal de fluxo magmático, a porção mais superior do channel vai atingir baixas temperaturas mais cedo, no caso do domínio anatético lá em torno de 600 milhões de anos, mas o centro do canal só vai atingir temperaturas inferiores a ponto de cristalizar mais tarde, nesse caso 30 milhões de anos depois, lá na ordem de 570 milhões de anos. Então, em síntese, pessoal, esse modelo intracontinental parece que casa com bastante da quantidade de dados e resolve uma série de questões que a gente tem aí. Isso só aconteceu na faixa Araçuaí, no Oeste Congo? Não. Só é proposto para cá, para essa região? Não. Aqui, ó, na região da Austrália, que eu mencionei, o Petermann intracontinental orógeno, no mesmo contexto do oeste do Gondwana, com a mesma configuração aqui, com a mesma idade, é um orógeno intracontinental que também tem evidências de fluxo de tectônica de channel flow, também associado, ó, no mesmo cenário aqui, quando a gente está construindo o Araçuaí Oeste Congo durante a amalgamação do Gondwana Oeste. Então, em síntese, pessoal, a gente tem que o Araçuaí, ele é um orógeno quente, ele tem bastante evidência de ser um orógeno quente, né? A crosta dele deve ter espessado para cerca de 60 quilômetros, pelo menos, é mais ou menos, um pouquinho menos do que a gente tem nos Himalaias hoje, e a convergência, né, entre os continentes africanos e sul-americanos deve ter iniciado por pelo menos 630 para poder fazer essas rochas bem aqui a 600, né? Então, você tem um período muito longo de crosta parcialmente fundida, pelo menos 30 milhões de anos, e essa crosta parcialmente fundida é fraca, né? E ela é suscetível a, portanto, desencadear a tectônica de channel flow, né? Dentro do quê? De um modelo intracontinental quente, né? Que casa muito bem com esses dados da faixa Araçuaí. Para a gente concluir, pessoal, o que a gente pode tirar desse teste, né, do modelo de subducção? Bom, a gente não tem espaço para fazer oceano, né, nesse ambiente confinado do orógeno. Isso implica que não houve subducção e, portanto, não há arco magmático, né? Isso aqui casa bem com esse overlap de idade do que é considerado pré-colisional e do que é considerado subcolisional. O novo modelo, portanto, é necessário e nos parece que o modelo intracontinental é um modelo que casa bem com todos esses dados aí. Nós temos, portanto, muito provavelmente um orógeno intracontinental quente, e dentro de um orógeno intracontinental quente você tem uma quantidade de fusão parcial muito elevada, o orógeno é muito enfraquecido, você desencadeia a tectônica, ele é suscetível à tectônica de channel flow, que é observado em uma série de outros hot orógenos.